Agora vamos falar sobre a formação do singular, dual e plural, na língua árabe, claro. Vamos começar do singular. Os árabes dizem de que a origem dos nomes é masculina. Esses são os árabes. Podemos divergir ou convergir com eles. Essa seria outra questão, tá? Mas eles afirmam de que todos os nomes, sua origem é masculina. A ideia da masculinidade hegemônica, nem poderosa, tudo quer se apropriar. Quem disse de que tudo sua origem é masculina? Mas eles dizem isso, apesar que não tem provas. Mas bem, e aí, depois da formação do masculino, vem o feminino. Só que tem nomes que tem masculino, não tem feminino. Tem nomes que tem feminino, não tem masculino. Como que a origem das coisas é masculina? Não faz sentido. Vamos então começar a trabalhar com o singular, seja masculino ou feminino. E depois daí passamos para o plural. Palavra como muhandisu. 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 O que significa muhandisu? Engenheiro? Engenheiro. Isso. Muito bom. E esta palavra encontra-se no singular. Singular masculino. Tá? Vamos passar para o singular feminino. Como é que fica? Singular feminino. Muhandisatun. Muhandisatun. Tá? Então, reparem de que não tem alfa e lam e terminou com matéria. E aqui a gente tem tanto singular feminino. Agora vamos passar para dual. Lembra-se de dual? Já vimos na aula anterior, já vimos alguma pincelada. E dissemos de que a formação do dual consiste na adição ou na colocação de dois elementos no singular. Ou seja, para a formação do dual, precisa usar dois elementos. Quais são esses dois elementos? São alif, nun e kasra, ok? Ou ia com sukun e nun com kasra. Então, esses são os sinais que devem ser usados para, ou esses são os elementos que devem ser usados para a formação do dual. Duas pessoas. Então, se eu quiser formar dual da palavra muhandisu, como é que fica? Quem pode falar para mim? Dual de muhandisu? Muhandisani. Muhandisani. Exato. E aqui eu vou colocar noutra cor, para melhor ainda facilitar. Então, eu tenho aqui Muhandisani. E, por uma questão óbvia, estão vendo esse tanwin que está aqui, na última letra da palavra? Né? Então, ela some. Tanwin some. E essa vogal sobe. E é obrigatório que leve fatha aqui. Antes de alif, tem que ser fatha. Não tem como. Tem que ser fatha. Tá? Então, coloquem isso na mente de vocês. Outra forma de formar, então, dual seria
Mohan. Qual seria outra forma? Mohandi. Vamos. Cine. Mohandi. Cine. Não. Saini. Saine. Atenção. É Verdade, yeah. isso. Mohandi Saini. Tá? E aqui, mais uma vez, a última letra da raiz da palavra, aqui a última letra, permanece com fatha dual. Tem que permanecer com fatha. Então, Mohandi Saini. Ok? E assim nós conseguimos sair do singular para dual. Tá? Esta regra é genérica? É genérica. Então, você pega qualquer palavra. Atenção, eu não preciso trazer aqui 50 exemplos. Vai ser a mesma coisa. Vou trazer a palavra no singular, vou adicionar alif e nun, e aí forma-se o dual. A mesma coisa, vou adicionar sin com ya com sukuni e nun com kasra, dual. Então, genérica. Não precisa trazer milhões de exemplos. Só vamos trabalhar também com o feminino, para que sejamos justos. Então, aí, nesse caso, fica, para o feminino, como é que fica? Mohan. É a mesma regra, né? Mohan de sa. Agora, neste caso, nós precisamos o tá. Tá do feminino, tem que estar dentro da palavra. Faz parte da palavra. Mohan de sa, tá. A gente falou de que a última letra da palavra original, esse que leva tanwin, quando passa para o dual, tem que levar fatha. Então, muhandisa tá, e aqui acrescendo alif e nun. Muhandisa tani. Desta forma. Estou a dizer duas engenheiras. E lá em cima, dois engenheiros. Ok? Tá. No caso, a outra forma, dual, fica muhandisa taini. Isso. Muhandisa taini. Desta forma. Então, vou colocar depois de tá, que é o sinal de feminino. Esse sinal de tá tem que levar a faca. E simplesmente coloco no ia com sukune e none com kasra no fim. Assim forma-se dual. Pronto. Acabou. Até aqui ficou fácil? Tá. E aí, o que acontece? Ou deixava uma questão que era a seguinte. Quando é que se usa esta forma e quando se usa a outra? Correto? Tá. Vamos ver aqui os exemplos. Vocês lembram da formação do sujeito e predicado? E nós falamos de que o sujeito é aquele que vem depois do verbo. Ok? Lembram? Sim. Tá. Então vamos lá. Já melhor. Já chegou Mohandison. Já Mohandison. E aqui tenho a palavra Mohandison, terminou com Bamataini, por ser sujeito. Veio um engenheiro. Já Mohandison. Veio um engenheiro. Okay. Agora, eu quero dizer, vieram dois engenheiros. Vieram dois engenheiros. O verbo permanece também no singular, como se fosse no singular, mas essa é uma questão que a gente não vai entrar em detalhes agora. Mas veio ou vieram, aqui significa vieram, já Mohandisani.
Ja'a muhandisani. E aqui eu tenho a palavra muhandisani dos engenheiros. Ok? Mas reparem de que não terminou com dhamma. Em condições normais, né? De acordo com a regra que a gente viu lá atrás, é que o sujeito, aquele que vem depois do verbo, tem que terminar com dhamma. E por que muhandisani não terminou com dhamma? Lá em cima terminou com dhamma, né? Dhammatain. Mesma coisa, dhamma ou dhammatain, tá tudo bom. Tá certo. Já a muhandisun. Muhandisun é sujeito. Agora, já a muhandisani. Muhandisani também sujeito. Por que não terminou com dhammatain? Ou kasratain? Poderia ser muhandisanun, né? Seguindo essa lógica. Poderia ser, mas não. Tá? Porque nós temos aqui esses sinais de dual, né? Alif e nun são sinais de dual. Então, os árabes, segundo de acordo com a regra gramatical, dual, o sinal do seu sujeito é o alif e o nun. O sinal do sujeito de dual, sujeito de duas pessoas, é alif e o nun. Esses é que são os sinais do sujeito. Agora, e o predicado do sujeito? Vamos supor que o muhandisu, neste caso, sofre a ação do sujeito. Não é mais um sujeito. Então vamos colocar esse muhandisu no predicado. Vou dizer assim: Ana, eu, Ana ra'aitu muhandisaini. Eu vi, Ana ra'aitu, eu vi, muhandisaini, dois engenheiros. Então, quer dizer que quando o dual, ou duas pessoas, atenção, duas pessoas, sofrem a ação do verbo ou a ação do sujeito, então é desta forma. Usa-se ya com sukune e o nun. Muhandisaini. Quando eu digo muhandisaini, tualibaini, trazer mais, talvez mais um exemplo. Tualibun no singular. Ok? Tualibun. Agora, dual. Tualibani. É o dual. Vai. Tualibaini. Tualibani. Tualibun. Certo? Então, aqui, eu estou a dizer, já veio Tualibani, dois alunos. Aqui, no caso, os dois alunos é o sujeito, são sujeitos. Eles vieram. Ok? Agora, eu quero fazer com que os alunos sejam o predicado, que sofre a ação. Né? Vou dizer o quê? Varabá al-Ustado, o professor bateu, Tualibaini. O professor bateu nos alunos, então Tualibaini. Já nesse caso, Tualibaini sofreram a ação do sujeito. Né? Tualibaini. Ao passo que, se eu quiser dizer que os alunos bateram no professor, que é a realidade de hoje em dia, tá? Varabá Tualibani. Tualibani. Varabá Tualibani. São os sujeitos já. Tualibani. Agora, quando são predicados, digo Tualibaini. Está Professor, ficando claro? Ra'eito tem um Ya no Ra'eito. Ra'aitu. Ah, jazakallah khaira. Olha. Com certeza. Obrigado mais uma vez. É isso mesmo. Ra'aitu muhandisain. Então, entenderam esta mudança? Por que nós temos duas formas de dual? Então, uma forma de dual serve para sujeito, representar o sujeito, que neste caso, alif e nun, tá? Ou pode ser também frases nominais, quando esse dual inicia com a frase. Então, você pode usar muhandisani. Já, neste caso, atenção, neste caso, nós podemos ter, assim, a mesma palavra pode ser al-muhandi
Al-Muhandisani. Tá? Ou seja, aqui vocês prepararam que não levou nem tanwin, não pode ser Muhandisanin, por ausência de alif e lam. Então, mesmo que não tenha alif e lam, não pode terminar com kasratain, conforme a gente explicou lá atrás. Então, percebam aqui tem al-muhandisani, tem o artigo definido e terminam com os mesmos sinais. Nun com kasra. Muhandisani sem alif e lam, não tem alif e lam e terminam com kasra também. Então, não muda. Estou respondendo as perguntas de vocês antes de colocar. Ok? Vamos lá. Por favor, nesse segundo exemplo, quando eu tenho al-muhandisani, né, seria correto eu dizer que o engenheiro é conhecido nesse último exemplo, e no primeiro seria um outro engenheiro sem ser conhecido. Teria lógica essa dedução? Sim, seria. Aqui você está dizendo, chegaram, né? Desculpa. Você que está dizendo, chegaram uns dois engenheiros. Chegaram uns dois engenheiros. E aqui você está dizendo, chegaram os dois engenheiros. Viram a diferença? Sim. Tá? Aqui são desconhecidos. Uns dois engenheiros. Chegaram uns dois engenheiros. Ok. Esse uns é do indefinido, porque não tem alif e lam. Agora, os é do definido, alif e lam. Aqui são conhecidos esses dois engenheiros. Aqui são desconhecidos. Então, aqui ficou claro? Então, neste caso, eu estou a dizer o seguinte. Ana é mubtada, que é aquele que começa com a frase. Mubtada. É lógico que nós não aprendemos o que é mubtada. Nós ainda não vimos. E o curso não vai cobrir esse tipo de assunto. Por isso, estou colocar aqui só para vocês terem mínima ideia. Tá? Infelizmente, o nosso curso hoje termina e não vai falar sobre isso. Agora, tenho aqui ra'aitu, significa eu vi. E aqui eu tenho ra'aitu, eu tenho o verbo ra'a, significa ver, e o ta, esse ta é de ana, ra'aitu, eu, entendeu? Vi eu. Então, aqui seria o fi'lu, o verbo fi'lu, fi'lu e fa'ilu. Fi'lu e fa'ilu. Aqui eu tenho fi'lu e fa'ilu. Então, aqui eu tenho o verbo e o sujeito. Vai. O predicado seria, então, muhandisain. E aqui, esse classifica maf'ulu bihi. Maf'ulu bihi significa predicado. São que a gente viu no dia de ontem. É desta forma que se forma o dual.